Olá, galera, muito bom dia. Espero que todos vocês estejam bem em casa, se cuidando. Hoje nós vamos falar da República da Espada. Mas por que esse nome? Ela recebe esse nome, a República da Espada, porque ela é governada por militares, inicialmente por Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente após a proclamação da República, após o golpe em cima de Dom Pedro II, que findou o segundo reinado brasileiro e estabeleceu os anos republicanos. E depois o seu vice, que era o Floriano Peixoto, após a sua renúncia, ele irá assumir. Vale destacar, tem um professor chamado José Murilo de Carvalho, ele terá uma grande obra chamada Os Bestializados, geralmente aparece muito no Enem, na UERJ. Por que bestializado? Porque o povo acreditava que a República traria medidas, direitos, deveres populares, né? Esse povo teria uma maior participação política, conquistaria direitos civis, sociais, e que não vai acontecer. E por quê? Vamos discutir justamente isso hoje aqui. Inicialmente, o Deodoro ele vai governar de forma provisória de 1889 a 1891, porque ele não tinha uma Constituição. Essa Constituição somente vai acontecer em 1891. De forma inicial, ele queria equacionar os problemas econômicos do território do país e, por conta disso, o ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, ele vai estabelecer o que nós chamamos de política de cineamento, que é uma política de emissão de papel-moeda, de facilitar e aumentar a circulação monetária no país. Para isso, aumentavam-se a concessão de créditos para a população, mas essa concessão de crédito vinha também com a contração, ou seja, contraía-se empréstimos com bancos estrangeiros. Isso aumenta a dívida externa. Essa dívida externa aumentando, aumenta ainda a inflação, consequentemente reduz o mercado consumidor, porque a lei de oferta e procura vai cair, haja vista que o preço dos produtos internos vai aumentar. Perceba também que ela é uma política que incentiva as taxas alfandegárias, impostos para produtos estrangeiros, com o intuito de valorizar a economia nacional e o produto nacional, ou seja, aquele que era produzido no interior do país. Essa política inicialmente dá certo, contudo, com o passar do tempo, ela vai errar, sobretudo por conta da inflação, que ela aumenta por conta dessa dívida externa, e aí já temos o primeiro problema no governo do Deodoro. O segundo problema é que ele não era governado de forma provisória. Então, o Deodoro precisava convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que vai acontecer, e o que é a grande consequência dela, que é a formação da Constituição de 1891, que é a primeira Constituição após o processo de proclamação da República. Pessoal, o que eu quero destacar para vocês? A Constituição de 1891, ela é de caráter liberal, inspirada na Constituição americana, ou seja, a Constituição dos Estados Unidos, que aconteceu com a Revolução Americana de 1776, e não somente isso. Ela é uma Constituição positivista, no qual ela vai contemplar um grupo em detrimento dos outros. Por quê? Primeiramente, ela estabelece que o governo brasileiro será presidencialista. Nós vamos ter um chefe de Estado, nós vamos ter um poder executivo, que o poder está nas mãos do presidente. Ela defende o federalismo, a autonomia dos estados. Contudo, eles devem obediência, satisfação, aspas, fecha aspas, para a União, que é representada no poder executivo. Além disso, o voto ele era aberto, o que favorece as fraudes, as corrupções eleitorais que se acentua na República Oligárquica, que nós vamos discutir aqui ainda, que é o poder dos coronéis, a ideia do curral eleitoral, do voto de cabresto, da comissão de verificação de poderes. Além disso, o voto, aí entra a expressão dos bestializados, que o povo achou que ia ter participação nas tomadas de decisões por meio do voto. Ampliação da cidadania que não vai acontecer. Por quê? Porque a abstenção eleitoral ela era muito maior. E aí nós vamos perceber quem votava. Votava o homem alfabetizado, a maioria era analfabeta. Rio de Janeiro, que era a capital, apenas 90% votava, ou seja, uma grande exclusão acerca do processo eleitoral. Mulheres estavam excluídas, crianças estavam excluídas, e homens acima de 21 anos de idade. Então, ou seja, a maioria não votava, e isso favorecia que apenas uma elite se mantivesse no poder e pessoas que votavam apenas representassem os interesses políticos, econômicos e sociais dessa elite. Então perceba aí mais uma crise também para o governo do Deodoro. Além disso, o PRP começou a deixar, o Partido Republicano Paulista começou a deixar de apoiar o Deodoro porque ele não se sentia prestigiado com as propostas econômicas, uma vez que o PRP, a base dele era os grandes proprietários, a aristocracia rural paulista, os cafeicultores. Além disso, a imprensa começava a atacar ferozmente a figura do Deodoro
ele não tinha apoio político dentro do Congresso e, com o intuito de equacionar esse problema, ele adota uma medida autoritária, arbitrária, ao dissolver e fechar o Congresso, estabelecer o estado de sítio no Brasil. Por conta disso, o almirante Custódio de Mello, que queria tomar o poder da presidência, ameaça, junto com outros militares e membros da classe média dos grandes proprietários rurais, a bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital da República, o que leva o Deodoro a renunciar e a assumir o seu vice, que é o Floriano Peixoto. De forma inicial, o Floriano Peixoto ele tinha que equacionar esses problemas econômicos e políticos, ele vai reabrir o Congresso. Isso é importante também destacar. Contudo, ele mantém a base positivista e o controle da população. Inicialmente, ele recebe o manifesto dos 13 generais, ou seja, ele também não era uma pessoa com tanto prestígio e popularidade também dentro do clube militar, da ala militar. E dentro do seu governo se instauram duas revoltas. A Revolta Federalista, de 1893, no qual leva dois grupos antagônicos a disputarem o poder no território sulista, de forma específica no Rio Grande do Sul, onde de um lado nós teremos os pica-paus, representantes do Partido Republicano Rio-Grandense, no qual tem na sua grande representação o Júlio de Castilhos. Eles defendem um poder centralizado e federalista, em oposição aos federalistas em si, que defendem, que eram conhecidos como maragatos, e acreditam no maior poder descentralizado. Só fazer um adendo, uma correção, os pica-paus, eles representavam um poder presidencialista, enquanto que os federalistas, os maragatos, representam um poder federalista que defende uma autonomia, uma independência do Estado. Quem o Floriano Peixoto vai apoiar? Vai apoiar automaticamente a figura dos pica-paus, no qual vai vencer esse conflito e derrubar a proposta dos federalistas, dos maragatos. Outra revolta de extrema importância, não podemos deixar de dar destaque, em 1894, a Revolta da Armada, junto com o almirante Custódio de Mello, os militares insatisfeitos da Marinha, porque passavam por altos maus-tratos. Só cuidado para não confundir essa revolta com a Revolta da Chibata, que a gente vai discutir já já. Eles começaram também a bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital. Isso deu uma grande evasão, até mesmo nos periódicos internacionais. E aí, temendo uma guerra civil, o Deodoro sabia que ia ter que sair do poder e convocar novas eleições, ele não poderia dar um golpe dentro do golpe. Ele convoca novas eleições, atende os apelos do almirante Custódio de Mello, chama as Forças Armadas, porque ele precisava das Forças Armadas para proteger o seu território contra possíveis ameaças estrangeiras, e tenta equacionar o conflito de forma de diálogo, mesmo que ele tivesse gerado uma instabilidade política e social muito grande. Tá ok, pessoal? Grande abraço.